Olá, sou o Pastor Gary e esse é o programa Movimento dos Discípulos. Você fala, o que é isso? O que é esse projeto? O que é esse ministério Movimento dos Discípulos? Deixa eu te explicar. Deus falou muito comigo sobre uma questão na minha vida particular que eu deveria voltar às Escrituras, estudá-las novamente e filtrar e ponderar se tudo que eu vinha pregando e ensinando no decorrer dos últimos anos realmente bate com a palavra. Isso começou a me levar para períodos de grande mover do Espírito Santo no meu coração, bastante contemplação e reflexão, onde Deus começou a me mostrar muita coisa sobre essa questão. O pessoal hoje estão com um mantra e uma coisa que eu estou ouvindo toda hora. Nós precisamos de uma nova reforma na igreja evangélica. E assim, eu digo que não. O pessoal fala, nós precisamos de uma nova reforma. Eu digo que não precisamos de uma nova reforma. Por quê? Porque reforma, gente, se você pensar de onde vem o termo, o que é o conceito sobre reforma? Geralmente é a reforma de uma casa ou um prédio. E o que é uma reforma da sua casa? Na base do conceito, a reforma é uma coisa relativamente superficial, né? Reforma basicamente vai continuar com a mesma quantidade de quartos e portas e janelas e 98% das reformas não muda tanta coisa no fim das contas, na questão estrutural. Você basicamente melhora a cara, janela nova, uma porta nova, pintura nova, essas coisas, mas no fim a reforma ficou com a mesma estrutura. E o motivo que eu falo que eu não concordo que nós precisamos de uma nova reforma é porque eu acho muito pouco. Eu acho que nós temos que vir com um trator, dar uma derrubada na coisa toda, só ficar com o alicerce que é Jesus e sua palavra e reconstruir o prédio no padrão neotestamentário. Isso quer dizer, do Novo Testamento, da nova aliança que nós vivemos. E nós precisamos mudar, nós temos muita coisa onde desviamos. Você não vai concordar comigo que hoje a gente ouve muita pregação e muita linha ensinada que na realidade parece outro evangelho e nem é o evangelho verdadeiro? Às vezes você lê a palavra e ouve pregação e fala, poxa, não está batendo. Paulo falou sobre esse problema que já estava existindo no tempo dele, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante, até o versículo 10. Ele diz o seguinte, é forte, você vai ver que essa passagem que eu vou ler, ela aplica totalmente a gente hoje. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Presta atenção, para seguir outro evangelho. Isso já estava acontecendo nos dias de Paulo, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gente, é forte esse negócio. Está falando que tem gente que está pregando outro evangelho que não é evangelho verdadeiro. E ele diz mais, ele diz, mesmo se for eu ou um anjo do céu que pregar, que seja amaldiçoado. Na realidade, a palavra amaldiçoado que ele usa no grego é anátema. E na realidade significa amaldiçoado por Deus. Então, que seja amaldiçoado por Deus a pessoa que pregue um outro evangelho. Diz até foi eu. Se for eu, que seja amaldiçoado por Deus. Se for um anjo, porque às vezes falam, não, porque eu recebi a revelação por anjo, então é de Deus. Não, ele está dizendo que se um anjo, ou até ele mesmo pregar um outro evangelho que seja amaldiçoado por Deus. Não é por aí. E ele diz que tem gente pervertendo o evangelho, já tinha naquela época. Você acha que não tem hoje? Com certeza tem hoje. Nós temos um monte de gente pregando versões do evangelho que não são o verdadeiro evangelho, enganando muita gente. Me preocupa e entristece. Então, esse projeto, Movimento dos Discípulos, é um chamado para a gente voltar a não às minhas opiniões, mas à palavra de Deus, à autoridade da palavra e resgatarmos o verdadeiro evangelho.
Isso é um projeto que custa algo. Paulo falou, acaso eu estou tentando agradar o homem, nem ligo para o homem, quero agradar só a Deus, é o que ele está tentando comunicar. E digo mesmo, antes talvez eu me preocupava muito em agradar os homens, mas graças a Deus eu fui liberto desse sentimento de me preocupar com o que o homem pensa. Eu quero agradar a Deus e não importa quem concorda ou não. Se você não concorda, beleza, te abençoe, fica na sua, vai seguir o evangelho que você quiser, inventa a sua, porque tem um monte de gente já inventando, né? Então inventa a sua mensagem, inventa o seu próprio evangelho, como um monte já fizeram. E daí, problema é seu com Deus, né? Paulo fala que essa pessoa que faz isso seja amaldiçoada por Deus, e vai ser. Mas não é comigo isso é entre a pessoa e Deus. Eu tenho que preocupar em falar a verdade, chamar a gente para a verdade. Esse é o projeto Movimento dos Discípulos. Esteja conosco, vai no nosso portal, acompanhe a gente nos vídeos, né? Assina nosso canal, né? Acompanhe a gente está em diversas redes sociais, estamos aí para ministrar a mensagem do que é voltar ao verdadeiro evangelho. Eu te falo que é empolgante e vai transformar nossa geração, todos que abraçam a mensagem de voltar para o verdadeiro evangelho. Um grande abraço, Pastor Gary, até a próxima.